diferentes linhas teóricas. Durante mais de 50 anos de profissão, defendeu o questionamento filosófico e científico. Publicou livros e escreveu mais de 100 ensaios para jornais e revistas dentro e fora do país. Não só a prática psicanalítica, mas as reflexões sobre política, cultura, arte, literatura marcam a trajetória de Horus Vital Brasil. O experiente psicanalista está lançando o livro Psicanálise 100 anos depois e outros ensaios, que escreveu entre 1978 e 2004. E em Poesias Acontecidas, publica pela primeira vez seus versos reunidos. A formação do senhor foi pautada por um interesse grande em diferentes linhas teóricas. É o que marca a sua trajetória de mais de 50 anos de psicanálise? Sim, eu acho que eu tive muita sorte no início da minha formação. Bem no início eu já percebia que a Iracidói não tinha adotado nenhuma teoria clínica simplesmente indutiva que marcasse assim tivesse a marca de uma escola de psicanálise. Depois que eu fui para os Estados Unidos, eu fui lá e fui para o William Aronson White Psychoanalytic Institute, em New York. E lá o contraste era muito grande entre os diferentes professores que tinham posições teóricas, às vezes até divergentes. Quer dizer, eu fui aluno do Erich Fromm de um lado, e da Frida von Reichmann, e do Michael Belliant, e da Clara Thompson, e da Florence Paudermaker, quer dizer, pessoas, psicanalistas, pioneiros, inclusive, nos Estados Unidos, o Erich Fromm e a Clara Thompson, principalmente, que não tinham a mesma linha, não seguiam nenhuma linha teórica dogmática. Essa sorte eu tive de ter me confrontado com o pluralismo das teorias clínicas em psicanálise e, portanto, tive que formar opinião. Isso é bem diferente do que você entrar para uma escola de psicanálise que tem os seus pressupostos conceituais bem definidos e não admitem muita divergência. Quer dizer, esse dogmatismo da teoria que, inclusive, chega a desconsiderar a prática, chega a colocar a clínica psicanalítica como secundária. Felizmente, eu escapei disso. Então, atualmente, inclusive no que eu pude influenciar a organização da nossa sociedade, eu procurei organizá-la como uma sociedade entre pares, que mantenha a discussão e o questionamento como permanente. Então, não existe conhecimento em psicanálise sedimentado. O que existe é um processo de conhecimento que está sempre sendo renovado. O senhor fundou a Sociedade de Psicanálise Iracidói, que teve origem no Instituto de Medicina Psicológica, reinaugurado em 1961. Como é que a psicanálise era vista naquela época? Na época, só existiam duas outras sociedades. A Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro e a Sociedade Brasileira de Psicanálise, que surgiu de uma divergência da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro. Então, a Sociedade de Psicanálise Iracidói, nesse sentido, nos anos 60, é pioneira da psicanálise no Rio de Janeiro, como a Iracidói foi pioneira da psicanálise no Brasil, junto com outros psicanalistas, como Valderedo Ismael de Oliveira, o Danilo Perestrello, Maria Alzira Perestrello, aqui no Rio de Janeiro,
como a Iracy foi pioneira nos anos 40, no início dos anos 40. Então, esse é o início da sociedade. Mas nesse momento político dos anos 60, como é que foi vista a psicanálise no Brasil? O momento político era o momento em que se preparava o golpe de 64. E nós, psicanalistas ingênuos, como a grande maioria da população brasileira, não tínhamos a menor ideia do que iria acontecer em pouco tempo. Então, a psicanálise, nesse início dos anos 60, estava dedicada a si mesma e muito empenhada em usufruir de um modismo que aparecia. A psicanálise chegou a ser um modismo no fim dos anos 50, dos anos 60. As universidades formavam psicólogos clínicos e todos eles se interessavam muito pela psicanálise. A psiquiatria pretendia se transformar numa psiquiatria dinâmica, deixando-se influenciar pela psicanálise. Então, era esse o momento. O senhor foi um dos pioneiros no Brasil a transmitir a concepção de Jacques Lacan. Existe um perigo da prática lacaniana ser banalizada? Existe, porque a contribuição de Lacan é extraordinariamente elaborada, muitíssimo complexa, e não se pode ler o Lacan superficialmente. Então, o grande risco que se ocorre é simplesmente ler ou mal ou acriticamente o Lacan, que é aceitar assim, sem discussão, sem questionamento, tudo que o Lacan diz e ficar seguindo o mestre como se não houvesse, como se não houvesse a questão da articulação entre teoria e prática, que é a questão central da psicanálise, é essa articulação. Em 1977, o senhor deu uma entrevista para o jornal o Globo em que o senhor falou sobre o elitismo da prática da psicanálise. O problema é que ainda não foi resolvido, né? Não se resolveu. O meu amigo Hélio Peregrino dizia muita graça que o operário que entra no consultório, só entra no consultório dele como bombeiro hidráulico. Não, esse problema não se resolveu. Mas nós tentamos e continuamos a tentar. Foi nos anos 60, no fim dos anos 60, foi fundada uma clínica social de psicanálise. E nós temos na Sociedade de Psicanálise Iracy Dolli um departamento clínico. Há muito tempo que nós temos isso, que oferece horas a baixo custo. O problema é que a psicanálise, para se realizar nesse nível não elitista, ela precisa reconhecer que nesse nível é muito mais difícil aparecer a demanda de análise. Geralmente as pessoas pressionadas por situações financeiras e pressionadas economicamente, elas estão procurando uma solução mais fácil e mais rápida. Então, raramente aparece a demanda de análise, né? Nós fazemos uma diferença. A psicanálise não é uma terapêutica de indicação universal. Então, ela tem as suas indicações. E nós fazemos essa diferença. As pessoas que fazem demanda de análise são as pessoas que se questionam, são as pessoas que estão um pouco intrigadas consigo mesmas. Não necessariamente as pessoas que sofrem mais ou sofrem menos. Obviamente que o sofrimento é importante para a psicanálise. Não se faz psicanálise sem sofrimento e não se busca psicanálise sem sofrimento. Mas esse sofrimento pode ser extraordinariamente superficial
E resolvido o sintoma, a pessoa não quer questionar mais coisa nenhuma. Ao passo que existem outras pessoas que, ao superar o sofrimento, descobrem um amplo campo de questionamento, interrogação de si mesmas e da sua relação com o mundo. E é aí que o psicanalista, enquanto praticante da função simbólica, pode ouvir que existe demanda de análise. Quer dizer, aí a produção simbólica toma uma relevância maior, que é um auxílio inestimável para a prática psicanalítica. O senhor acredita que existe ainda uma falta de informação e até um certo preconceito em relação à psicanálise no Brasil? Existe. Desde Freud. Freud escreveu um artigo sobre a resistência à psicanálise. Essa resistência existe na cultura, óbvio. A psicanálise associada ao criticismo dá uma agudeza à crítica social, né? Que é simplesmente inaceitável para quem quer manter o status quo, para quem quer manter tudo parado, né? Sem movimento. A crítica que a psicanálise pode fazer à pós-modernidade, da globalização sem fronteiras, por exemplo, é uma crítica extraordinariamente aguda, que demonstra que a nossa sociedade tende a homogeneizar as culturas, tende a desconsiderar as diferenças, tende a impor soluções feitas de uma sociedade hegemônica. E, além disso, é uma sociedade consumista, principalmente depois do aparecimento da informática e a difusão que se faz dos objetos mercadológicos. Esse consumismo é extraordinariamente associado a uma ética simplesmente utilitarista. Então, quando você pensa numa ética mais ampla, a ética do mestre Eckhart, por exemplo, que contrasta o ser e o ter, você diria que a sociedade pós-moderna, essa sociedade excessivamente consumista, é uma sociedade que privilegia o ter às custas do ser. A psicanálise se baseia, eu escrevi um artigo longo que foi publicado na Suécia sobre uma ética para o psicanalista na pós-modernidade. E essa ética do psicanalista que, na minha opinião, integra a função do psicanalista, é uma ética que está toda referida ao ser, está toda referida ao juízo de distribuição e à qualidade de vida, que nós geralmente desconsideramos. O senhor está lançando agora o livro Psicanálise 100 anos depois e outros ensaios. A era do capitalismo e a sociedade informatizada tem transformado o pensamento psicanalítico? Sim, exigiu mais do pensamento psicanalítico. Agora, nós não podemos deixar desconsiderar as ciências sociais. A psicanálise não pode mais ser considerada simplesmente uma prática terapêutica. A psicanálise não pode ser reduzida ao consultório dos psicanalistas. A psicanálise tem que se articular às ciências sociais, porque senão ela será facilmente destruída. Ela tem que exercer a sua crítica com uma pertinência e com uma argumentação que dê relevância à forma em que a psicanálise, que nós chamamos de psicanálise em extensão, para contrastar com a psicanálise em intenção da clínica,
que essa psicanálise em extensão demonstre o valor que ela tem para manter o movimento da cultura e a crítica social. Quais são as diferenças fundamentais entre a psicanálise e as psicoterapias? Eu vou citar o Freud, Além de quando ter tido... perguntaram, e ele usou a analogia que o Leonardo da Vinci fez entre escultura e pintura. O Leonardo da Vinci dizia que escultura se faz per via di levare. Você tem aquele bloco de mármore, você tira o excesso de pedra e a estátua que já estava lá dentro aparece. Revela algo. E a pintura funciona per via de porre. Você tem a tela em branco e você coloca lá as suas imagens, figuras e cores, né? Então, a psicoterapia funciona per via de porre. O instrumento dela é a sugestão. Mesmo que ela seja informada por conceitos psicanalíticos, se o psicoterapeuta faz alguma outra coisa que não seja interpretar, ele não está fazendo psicanálise, sim, psicoterapia. Ao passo que a psicanálise, per via de levare, está sempre mais referida à audição do psicanalista que procura o momento privilegiado de realização do ato interpretativo. Quer dizer, um instrumento é a interpretação. Então, o silêncio do psicanalista não é para frustrar o paciente, não. O silêncio do psicanalista é um silêncio de busca, um silêncio de pesquisa. É um silêncio que espera o seu momento de ruptura na realização do ato interpretativo, que vai ferir alguma coisa que não está sendo dita. Quer dizer, essa passagem do enunciado do discurso para a enunciação da pessoa para o sujeito da enunciação, que é a função da intersubjetividade, essa passagem que o Freud colocava entre o manifesto e o latente, isso é que diferencia a psicanálise mais precisamente das psicoterapias. O senhor tem no passado publicado 2 livros, 2 ensaios entre psicanálise e literatura e o sujeito da dúvida e a retórica do inconsciente. São resultados de um questionamento filosófico permanente do senhor? Eu não diria que são resultado de um questionamento filosófico. O primeiro é o resultado de uma pesquisa que eu fiz durante muito tempo pelo meu interesse pela literatura. Pelo meu interesse pela literatura. E eu surpreendi, aliás, antes de eu ler um livro do Spence, do Donald Spence, sobre o uso da metáfora em psicanálise, eu já surpreendi o interesse que o Freud tinha pela literatura. E o Freud era um estilista admirável, tanto que tirou o prêmio Goethe de literatura, ele não tirou o prêmio Nobel de medicina, e sim o Goethe de literatura. Escrevia admiravelmente bem. E a partir desse meu interesse em literatura, surgiu esse livro que procura demonstrar como a psicanálise se aproxima muitíssimo da literatura, que a psicanálise usa uma linguagem mitopoética. O Freud usou Sófocles e Shakespeare à vontade, né? Complexo de Édipo. A figura do Narciso tem uma importância extraordinária para definir uma estrutura básica na constituição do sujeito. E assim por diante. Que essa linguagem mitopoética é a linguagem que mostra a importância da psicanálise em associação à literatura. Esse livro é uma consequência desse meu interesse de aproximar psicanálise e literatura. É possível se valer da literatura
para falar da importância da psicanálise? Sim, sim. E eu acho que muitos literatos, principalmente os mais modernos, valorizaram a psicanálise nesse sentido. E a psicanálise influenciou a literatura. O senhor também está lançando Poesias Acontecidas, sob o pseudônimo de João Navarro. Qual é o papel que a poesia assumiu na sua vida? A poesia me acompanha desde a adolescência. Eu me considero basicamente um grande leitor de poesias. Mas para publicar esse livro daí, eu precisei chegar aos meus pós-70 anos para adquirir o direito de brincar com ideias. Eu me dei uma licença. O meu amigo Hélio Pellegrino, que era um poeta admirável, uma das maiores inteligências verbais que já apareceram aí no Brasil, o meu amigo Pellegrino sempre escreveu poesias, né? Desde moço e nunca publicou. Ele tinha uma ojeriza a publicar as próprias poesias. E eu concordo com ele de que se você é muito bom leitor de poesias, fica difícil publicar. Mas aí, ao chegar aos 78 anos, eu resolvi, com a minha filha fazendo a apresentação, inventar um personagem. Esse daí não é tanto um nome substitutivo quanto um heterônimo. Nós inventamos um personagem. E isso está muito de acordo com a psicanálise, porque a psicanálise parte do princípio que nós somos todos personagens de nós mesmos, né? Mas isso torna essa tarefa de publicar um livro de poesias mais confortável? Menos responsabilidade agora? Não, foi. Não foi muito confortável, não, porque eu tive que selecionar, né? Em tantos poemas que eu fiz, poesias que eu fiz a vida toda, quer dizer, uma quantidade assim muito grande, eu tive que selecionar. E nesse trabalho de seleção, eu ficava às vezes muito triste, porque eu produzi poemas horrorosos, poemas muito ruinzinhos mesmo. Então, a minha esperança é que esses aí eu tenha selecionado bem e que eles, pelo menos, não me comprometam na dimensão estética. Não digo... Não, as pessoas não chegam à conclusão que eu não tenho gosto. Muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer em conhecê-lo. Foi um prazer estar com você, Marina. A poesia, quando nasce, se espalha por esse chão do mundo, despoluindo o ar viciado de solidão. Como se os homens pudessem se encontrar nas palavras, além do vazio que faz o verso.